Nesta aula, finalizaremos o PET 5, tá? Com uma produção de um artigo de opinião. Ao final da aula, darei um exemplo, tá certo? Na página 17, você encontra uma informação sobre o que é o gênero artigo de opinião. O texto, ele tem o propósito de defender a ideia do autor, tá? O autor assina o texto defendendo a sua ideia, defendendo a sua opinião, o seu ponto de vista, tá certo? O assunto normalmente é relevante, é um assunto atual para a sociedade, ok? O artigo de opinião é um texto argumentativo, ou seja, ele defende o ponto de vista, tá? E é necessário escrever de acordo com a norma padrão, tá certo? Na escrita do seu texto, você pode usar figuras de linguagem, como metáfora, hipérbole, ironia, tá certo? Pode brincar também com a pontuação, desde que você consiga trabalhar bem a pontuação, tá? Sabendo os objetivos de cada um, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, tá bom? O artigo de opinião também pode ser escrito na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, tá? Acredito, penso, ou nós vemos, nós concordamos que, tá? Você pode conversar com o seu leitor no texto, tá? Você pode chamar o seu leitor para você. O texto tem esse propósito de conversar com o leitor, chamar o leitor para si e convencê-lo do ponto de vista que você está defendendo, tá certo? O texto, ele é composto por 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você apresenta a tese, pode até colocar logo os argumentos que serão defendidos, pontuar. No desenvolvimento, você vai exemplificar a sua argumentação, tá? Dando um exemplo atual que aconteceu, um fato, dando dados estatísticos, né, pesquisas. E na conclusão, você reitera a sua tese, você reafirma a sua tese, apresentando um resumo de tudo que você já disse durante todo o texto, agora já com os argumentos comprovados, né, com os exemplos que você deu durante o texto, tá certo? Ao final, se necessário e possível, você apresenta uma sugestão para o possível problema abordado no seu texto, tá bom? Na questão 1, você vai escolher o tema para a redação do seu artigo de opinião. Temos 3 temas para escolher: Vidas Negras Importam, um movimento que mexeu com o mundo, a onda das fake news e a influência dela na sociedade, o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Depois de escolher um desses 3 temas, você vai fazer uma pesquisa, tá? É necessário que você faça uma pesquisa caso você não tenha tantas informações assim sobre o tema, caso ele não seja tão familiar para você. É necessário que você faça uma pesquisa para que você tenha argumentos, informações, para que você possa defender um ponto de vista diante do tema escolhido, tá certo? Na questão 2, você vai colocar tudo o que você sabe sobre esse tema, todas as informações que você tem, anotar no papel, organizar essas ideias e escrever seu texto. Depois de escrito o seu texto, você vai revisá-lo. Lembre-se de usar os modalizadores do discurso que vimos na aula passada, né? Infelizmente, se por um lado, eventualmente, lamentavelmente, tá certo? Também lembre-se de corrigir a pontuação, corrigir a ortografia, de usar os recursos linguísticos, né? Os recursos de coesão que vimos durante todos esses PETs e temos estudado nesse ensino remoto, tá certo? Caso você ainda tenha dúvida, você pode olhar em jornais e revistas outros exemplos de artigo de opinião e também consultar esse site que foi proposto na apostila, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o exemplo que eu disse no início da aula, tá bom? Como falado no início do vídeo, eu trouxe um exemplo de artigo de opinião. O tema escolhido para este artigo foi o primeiro: Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo. Coloquei em amarelo, primeiramente aqui em cima, a tese, né, a introdução, e aqui ao final, a conclusão, né, a reiteração da tese, tá? Coloquei em azul um dos argumentos,
e em verde o outro argumento. Como vocês podem ver, temos a introdução, o desenvolvimento, que são os argumentos, no mínimo 2, e a conclusão ao final, tá certo? Então vamos para a leitura. Lembrando que os modalizadores do discurso eu coloquei em negrito. Vocês poderão ver que podem ser advérbios e adjetivos também. Qual é o tamanho da sua indignação diante da morte? Por Joseli E. F. Miranda. Lembrando que o artigo de opinião sempre vem assinado, tá? Habitualmente, nossa indignação é baixa ao saber da morte de pessoas negras, visto que normalmente nos calamos. Não atribuímos a causa da morte à discriminação racial e varremos para debaixo do tapete casos de racismo, o qual é velado e confunde-se em determinadas situações com despreparo policial. Por consequência, raras são as vezes que ocorrem protestos com grande visibilidade de reivindicação da humanidade dessas pessoas. Nesse ano de 2020, com a morte de George Floyd, afro-americano asfixiado por um policial branco que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem, a organização Black Lives Matter, BLM, versão brasileira Vidas Negras Importam, ganhou maior voz no mundo todo, inclusive no Brasil, onde essas mesmas atrocidades ocorrem regularmente, tanto que boa parte da sociedade acostumou-se a banalizá-las. Tal como o caso do negro João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, quem, dias antes desse assassinato, foi morto em sua casa no Rio de Janeiro. Policiais atiraram e arremessaram granadas na residência onde o adolescente estava com familiares e, curiosamente, sua morte foi amplamente repercutida em redes sociais somente após o movimento antirracista nos Estados Unidos ganhar fôlego. Até então, os protestos não tinham recebido a empatia e solidariedade de pessoas brancas e famosas. Haviam sido realizados apenas pela família, vizinhos da comunidade e atores de movimentos negros. Muitos há que justifiquem a ação policial como uma fatalidade, pois os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão de traficantes na localidade. Mas, infelizmente, não é apenas um caso fatal isolado. Esse terrível massacre de jovens pretos é real e não recebe a devida importância. Podemos ilustrá-lo a partir dos dados do Instituto de Segurança Pública, ISP, órgão vinculado ao governo estadual do Rio de Janeiro, nos quais consta que no primeiro semestre do ano passado, 1.249 pessoas foram mortas por policiais no estado e, se comparado ao ano de 2016, o percentual de vítimas cresceu 127%. E sabemos que a maioria tinha a cor da pele preta ou parda por meio do IBGE de novembro de 2019, cujo registro aponta a população negra como a principal vítima de homicídio. A verdade é que muitos outros nomes poderiam ser citados aqui como exemplos. No entanto, se fôssemos enumerar todos os jovens negros mortos por mãos de agentes de Estado em nosso país, ficaríamos horas a fio e o texto ficaria quilométrico, visto que são inúmeras mortes que ficam impunes, inclusive de crianças vítimas de tiroteios. Essas vidas negras precisam da mesma atenção, comoção e importância que as brancas recebem da mídia e da população. E por isso as hashtags Vidas Negras Importam e Blackout Tuesday, cujas manifestações são significativas e fazem parte do movimento antirracista em defesa das vidas negras, o qual vai além de posts em Instagram e tweets. Então, este é o exemplo que trouxe a vocês, espero que tenham gostado e que ele possa ajudá-los na redação do artigo de opinião. Bons estudos a vocês! E chegamos ao fim dessa aula. Muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau!